Isso, agora aperta OK. Essa pastinha aí também, se você perceber, são todos arquivos temporários que estão na sua máquina. Então, se você perceber, seleciona tudo aí, Ctrl A, botão direito do mouse, só para você ver quanto tem de arquivo aí. Propriedade, vamos ver ele. Tem 800 megas. 1900 Isso é, e 1628 pastas. isso é tudo lixo, tá? 838. Você pode apertar ali o X, pode fechar isso aí. Peraí, colocar o X aqui. Não. Não, pode dar um xizinho aí, ó. Só, é isso. Aí você pode apertar o delete, botão direito. É isso. Isso, é isso. Pode colocar ali, ó, ignorar. Aí ignorar de novo. Isso deixa o seu computador mais leve. Todas as vezes que você tiver trabalhado com Illustrator, Photoshop, eles vão criando sujeirinhas. Pode colocar ignorar de novo. Aí clica nessa pastinha ali, ó, fazer isso em todos os itens atuais. Ó, dá um check ali, ó, para mim. De baixo aqui, ó, isso. Pode ignorar. De novo. Aí, você vai tentar apagar todos os arquivos. Então ele dá essa limpeza na sua máquina. Então, por mais que você não, provavelmente não tenha tanto arquivo pesado, mas ele faz essa limpeza aí na sua máquina, tá bom? Se você quiser fechar, deixa eu ver se ele está pedindo para fechar alguma coisa. Também tem muito software, né? Por isso. Adobe é cheio de software. Sim. Olha, ele já deu um tapa, já pelo menos esses arquivos ficaram aí, mas clica com o botão direito de novo, vê quanto você ficou agora, propriedade. 323. Deve ter alguma outra pasta aí que não dá para fechar, pode ser da Adobe aí, então pode fechar, mas pelo menos diminuir um pouquinho de arquivo. Perdeu, já tirou uns 500 MB, então já pode fechar aí. Beleza, professor. Perfeito. Tá bom? Eu vou abrir aqui e compartilhar o meu computador para a gente poder mexer de novo só na área do Photoshop, te apresentar mais algumas coisas do Photoshop aqui, beleza? Beleza. Eu tô Eu fazendo. peguei alguns modelos que estavam na FreePic e aí eu não parei por aí. Eu comecei a olhar no Behance, que foi o que você me ensinou, para ver modelos lá. Lá é limitado, né? Sim. É um mundo ali. Ali te dá o que eu falei para você, te dá um caminho para você já ir pela metade, mas você pode ter a liberdade de você começar a fazer as suas peças, testar. É que como você ainda está numa folha em branco e eu queria que você já tivesse um processo de ter o que começar, ter referências e as referências que você pudesse mexer, diferente do Canva, que tem projetos que vão rodar só dentro do Canva, ou uma imagem fechada que você não consegue editar, que nem no ChatGPT, lá no Flickr você pode ver uma referência e mexer. Beleza? Beleza. Bom, então olhando para o meu Photoshop aqui que você já está vendo, essa área aqui nós já trabalhamos, deixa eu abrir um arquivo aqui qualquer, né? Então, Photoshop a gente trabalhou então camadas, que é essa lateral direita, né? Nós trabalhamos aqui, vou criar uma aba aqui só para a gente poder liberar. Deixa eu abrir aqui. Então essa parte aqui do estilo de camadas. Então naquele dia eu mostrei só um elemento para você do estilo de camada, que é a opção de mesclagem, que é aqueles efeitos da imagem sobre uma outra imagem. Então a gente pegou a madeira e sobrepôs. Mas tem mais coisinhas aqui dentro do Photoshop que a gente vai poder trabalhar, tá? Então eu vou pegar aqui para você alguns elementos. O primeiro elemento que eu vou pegar aqui é um retângulo, que tem uma cor. Vou pegar aqui um texto, aqui, escrever aqui, designer, gráfico, não está vendo porque está branco. Vou colocar uma cor aqui.
Calma aqui, designer gráfico. Tamanhos. Então a gente tem um texto e eu vou importar aqui uma imagem para a gente poder verificar ela. Tudo bem, Tami? Até aqui Photoshop tranquilo para você, né? Uhum. Então eu tenho aqui uma forma. O que é uma forma? Um objeto que eu peguei aqui, um retângulo, um texto e uma imagem. Quando eu venho aqui na minha camada, nas camadas eu tenho a camada retângulo, que tem um quadradinho aqui, ó, com pontinhos, se você perceber, ó. Tá vendo? Sim. Ele demonstra para mim que é uma forma. Aqui tem uma outra camada e tem uma imagem fechadinha, um bloqueadinho que fala que é uma imagem. Então você consegue identificar que são objetos diferentes. E o texto tem a letra T, tá bom? Então quando eu vou aqui em 2 cliques, estilo de camada, tá? Nós temos a opção de mesclagem e agora nós vamos trabalhar com uma outra opção aqui, ó. Nós temos aqui a opção chanfro e entalhe. O que significa isso aqui? Isso é a parte em que a gente pode começar a dar estilo na minha camada, em que eu promovo um efeito de profundidade, um 3D, não é um 3D especificamente, mas é como se eu estivesse simulando um 3D. Porque o Photoshop é um programa de 2D. Você sabe o que é 2D e 3D? O 3D é uma dimensão muito maior de realismo, né? O 3D funciona, eu vou te explicar. São eixos. Quando você trabalha com eixos Y e X, você está trabalhando num plano cartesiano. Você lembra lá do plano cartesiano, da nossa querida matemática, que tinha um quadrante? Isso. Nós tínhamos um quadrante lá, então nós tínhamos um ponto no meio e tínhamos uma linha na horizontal e uma linha na vertical que cortava esse quadrante. Era o eixo X e o eixo Y, ou vice-versa, mas vamos colocar nessa ilustração. Nesse plano cartesiano, tudo que estava para um lado direito era positivo e o que estava para o lado esquerdo era negativo, a partir do ponto zero. Quando a gente tem o plano cartesiano para cima, fica tudo positivo, 1, 2, 3, 4, 5 vai ficando positivo, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, isso é o plano cartesiano. E ele dá para a gente um plano bidimensional. O que é? São 2 dimensões, 1, 2. Certo até aí? Uhum. Aí o tridimensional, eu tenho o eixo Z, que é um eixo de profundidade. Então, nesse plano cartesiano que a gente aprendeu para fazer contas de matemática, para aprender trigonometria, para aprender a parte de esferas, você tinha que trabalhar isso aí, a parte de também trigonometria, álgebra, álgebra, talvez não estou lembrando, essas matérias de matemática, posso até me confundir aqui, mas o que eu quero dizer é, quando a gente vai trabalhar no 3D, eu tenho esse eixo de profundidade, que é o eixo Z. E quando você faz um cubo, você tem a face da frente, a face do lado, que já te dá uma profundidade. Perfeito até aí? Então esse é um ambiente tridimensional. O Photoshop, ele tem recursos dentro dele que podem ser aplicados no 3D, colocar profundidade para fazer aqueles efeitos de letra saindo da tela, você deve ter visto já, com sombras e tal. Então, o que a gente está aprendendo até agora é o 2D, seja no Illustrator, seja agora no Photoshop, a gente está aprendendo 2D, que é uma dimensão de face sem profundidade. Mas a gente pode simular um 3D, uma profundidade, foi o que a gente fez com o hambúrguer. O hambúrguer foi feito uma foto, essa foto já era uma foto real, que no mundo real existe a profundidade, que é um 3D, mas é um 3D real,
não é artificial. Então esse hambúrguer está lá. E o que nós colocamos para dar um efeito de profundidade? Criamos sombra, criamos brilho, para dar essa sensação tridimensional, que não é. A gente, vamos dizer, enganou o nosso olho com aqueles efeitos. Perfeito? Teoria dada? Então, aí o Photoshop tem recursos para que a gente possa pegar esse elemento que a gente viu aqui, que é um elemento sólido, 2D, que eu quero dar uma profundidade visual nele. Então, o que eu posso fazer? Aqui em estilo de camada, eu dou 2 cliques. Eu abro o estilo de camada e esse chanfro aqui ele vai começar a me dar alguns pontos, ó, de profundidade. Você pode ver por aqui. Ó. É como se você estivesse colocando um efeito, criando um cubozinho. Mas isso o próprio Photoshop está fazendo e tem algumas regras aqui, ó, do chanfro. Então você tem um sólido, ó, ele fica mais reto, parece uma pedra. De quando você joga, se você já jogou videogame, você já jogou algum Minecraft lá, então tem uns bloquinhos lá, mas eles têm esse ar de profundidade para poder simular que é uma pedra. Oi? Uma das coisas que eu mais amo no design é por causa do Mortal Kombat, porque o gráfico dele é maravilhoso. São os pixels lá, mas está falando o antigo ou o novo? O novo, não, todos, desde a época do Nintendo até o atual do Xbox, todos eles, é o realismo que eles põem lá, é maravilhoso. Então, lá no game, lá eles trabalham, os antigos não tinham o efeito que tem hoje, os softwares para fazer, parece filme hoje. Mas tinha um 2D, que era tentar simular o que era profundidade. Então, para fazer um prédio, fazer uma casinha, eles usavam isso aqui, tanto esse como o cinza, ou uma coisa mais sólida aqui. Mas, basicamente, você pode perceber que o acabamento aqui, ó, fica mais suave, ó. Tá conseguindo comprar? Então isso aqui no chanfro entalhe. E aí você tem a opção aqui, ó, do entalhe. O que é o entalhe? Ele faz um efeito para o lado de fora. Além de fazer a sombra, ele dá uma textura um pouco externa, tá? Para você simular um sombreamento, tá? Então a gente vai ter horas de aplicar isso aqui, mas eu preciso te mostrar o que está no Photoshop, como eu posso ver isso aqui, como eu posso manipular. Então eu vou ser bem mais simples nessas informações de estrutura. Você vê que está escrito aqui, ó, chanfro entalhe, estrutura. Depois tem sombreamento, como você controlar a sombra desse elemento. Então, para você poder ver, então eu vou deixar de novo em chanfro externo. Ó, você vê que ele faz uma textura, sombra fora da forma, mas o interessante é o interno, que está fazendo dentro da sombra. Então imagina um botãozinho de clique lá do seu site. Eu quero que esse botãozinho ele seja mais arredondado e seja mais, crie um gradiente visual. Você viu que eu não fui lá em cores para fazer esse efeito de gradiente. Ele foi feito só com efeito de chanfro. E aí tem as profundidades. Eu posso fazer um botão, posso colocar de baixo para cima, mas o interessante é da onde está vindo a luz. Perfeito? Aí depois desse aqui, você tem como controlar a sombra. Se você vir aqui, ó, você tem como controlar a sombra, a luz, né, do seu elemento. Então tem total controle sobre isso. Aqui embaixo tem um contorno do reflexo. Vou colocar aqui para você dar uma olhadinha. Ó. Ele já dá algumas opções para você criar elementos. Então, professor... Nossa, para fundo de um videoclipe, daí de um vídeo, né? É uma mão na roda, né? Não entendi. Fazer o fundo de um vídeo, né? Para poder editar uma mão na roda, né? Isso. Já me deu ideias. Então, você pode usar tanto por aqui, que aí eu falei para você, lá no Flippic, já está pronto. Né? Alguém já teve a ideia antes de você lá e desenvolveu. Aqui você está pegando do zero. Você pode explorar e inventar coisas diferentes a partir do que tem dentro do Photoshop. Você pode fazer um fundo de vídeo, um template, uma imagem. Tudo que eu estou fazendo até agora eu estou aplicando sobre uma forma. É um quadrado que eu peguei do Photoshop.
Aí tem esses elementos. Eu vou limpar aqui para a gente poder ver. Vou voltar aqui. Isso só foi o chanfro. Depois eu tenho traçado. Traçado é o mesmo traçado que a gente trabalhou lá no Illustrator, né? Só que aqui não tem tanto recurso de linhas. Por quê? Porque ele só está pegando o contorno dessa fonte, tá? O traçado. É assim, se você quiser fazer o contorno no Photoshop, você pode usar tanto aqui, eu estou mostrando aqui para você do lado, então eu vou cancelar aqui. Você pode vir aqui, esse objeto está com traçado, tá com preenchimento, e eu posso criar um traçado aqui para ele. Ó. Vou aumentar o tamanho aqui para você poder ver. Eu estou fazendo um traçado direto na forma. Então eu peguei a forma, tem duas cores, tem a cor do preenchimento e a cor do traçado que eu criei direto na ferramenta do Photoshop. Mas porventura, o que você pode fazer? Você pode sobrepor esse laranja que você fez. Então, além de você controlar aqui, o Photoshop te dá um recurso a mais para você fazer um traçado em cima de outro traçado. Ó, eu venho aqui, eu tenho dois traçados. Um traçado feito pelo direto, eu posso fazer um segundo traçado aqui. E depois eu posso fazer mais outro traçado, um em cima do outro, até quanto você... Então você tem uma liberdade maior de não ficar escravo só de um traçado, usando uma sobreposição, um efeito de traçado. Esse aqui não é traçado, é um efeito de traçado. Por quê? Porque é um estilo. O traçado laranja é o traçado original da forma, tá? Você pode fazer um tamanho de um de fora, ó, quero aumentar esse, quero diminuir o de dentro. Então vem aqui, tá vendo que você tem estilos diferentes? No fritar dos ovos, você pode fazer 4 caixinhas, uma maior que a outra. Você pode fazer 4 caixinhas, uma caixinha verde, uma caixinha laranja e uma caixinha dourada. Fazer o quadradinho que simular isso. Pode fazer. Você pode usar um traçado e um outro traçado. Então, é o que eu falei para você. O Photoshop é uma cidade. Para você chegar nessa cidade, você pode chegar por navio, você pode chegar de moto, você pode chegar de carro, você pode chegar de helicóptero. Você pode chegar de várias formas no mesmo lugar. A cidade está ali. Então, eu sou uma pessoa que quero ir de carro. Então, o que é o de carro? É só usando as ferramentas daqui, que é o básico. Ah, não, eu quero ir de avião. Então, eu posso colocar mais elementos. Tudo bem? Então, cada designer, cada pessoa que você for achar na internet vai te explicar de um jeito que vai, às vezes, chegar no mesmo objetivo. Isso eu estou falando do estilo de camada. Aqui no estilo de camada, então você viu que é um traçado que eu posso contornar tanto na parte externa quanto na parte interna. E aí ele sobrepõe sobre aquele traçado laranja que nós fizemos. E tem uma posição central, ou seja, ele fica no meio entre a parte externa e a parte interna. Então ele está fazendo um contorno em cima da linha entre aquele espaço que fica da forma. Tudo bem? Tudo bem. Tá entendendo mesmo, Tânia? Tá claro? Tá, beleza. Então, feito essas opções. A mesma opção de mesclagem que você fez na imagem também tem aqui, ó. Escurecer. Dá para você fazer isso no traçado. Usar aqueles estilos que você fez na figura. Então você tem muitas possibilidades. Para não te confundir e misturar uma com a outra, a gente vai primeiro conhecer algumas etapas, depois a gente vai aplicando essas funções, tá bom? Depois de ter feito isso, trabalhado com traçado, vamos voltar para o original. Eu venho aqui, dou um OK, vou tirar esse traçado para a gente não se confundir, para onde a gente tinha começado. Volta em traçado, na camada, estilo de camada. Nós temos a sombra interna. Agora a gente vai começar a fazer alguns efeitos de sombreamento. O que é o sombreamento? Porque essa eu reparei que tem muito nos flyers. Sim. E aí ele coloca aqui, ó.
Pode falar, Tânia, desculpa. Flyers bem feitos, que você percebe quando não é de gráfica, quando é de artista, tem muito. Isso, são os estilos. Então, existem formas de sombra interna, sombra externa, e aí que é interessante. Você perceber, eu tenho aqui, ó, olha para minha imagem, eu tenho uma sombra real, ó, que é essa sombra atrás de mim aqui, ó. Perfeito? Então, tem uma sombra aqui na minha camisa. Então, quando o fotógrafo vai fazer uma foto, ele observa tanto a luz quanto o contraste. Quais são os contrastes daquela imagem? Brilho, saturação. Então, o que é a saturação? É a quantidade de luz que tem naquele objeto. Então, se ele pode diminuir um pouco a luz. Então, essa parte aqui, quando a gente está usando o Photoshop, a gente tem que ter um pouquinho de noção de fotografia, que é um programa de manipulação de imagem, Photoshop. Então, o que eu tenho que ter noção? Observar as fotos, os materiais, como que é no mundo real. Eu fiz um movimento aqui, ó, está sendo feita uma sombra aqui. Existe uma luz, a gente fala que a sombra, ela tem uma difusão. O que é difusão? Você veja que a sombra minha que está aqui, a ponta dela está um pouquinho ofuscada aqui atrás. Tá vendo? Então a minha sombra aqui atrás, ela está difusa, ela está meio borrada. Já a sombra aqui no meu rosto, ela tá bem dura, ó. Ela tá vendo que tá bem desenhadinha a sombra? Tá bem nível. Então essa sombra aqui, a gente fala que é uma sombra dura. Lembra daquele pincel que a gente estava usando no Photoshop? Sim. O pincel duro, que não tem um acabamento, ele é bem grosseiro. E existe o que era mais difuso, que tinha um acabamento mais levezinho. É essa simulação. Então, aqui é o mundo real. A câmera está captando toda a minha imagem, mas se eu quisesse simular e fazer essa imagem, pegar um objeto e transformar e criar essas sombras, eu poderia fazer usando tanto o pincel que você fez, quanto usando esses recursos do estilo. E aí eu vou colocar aqui mais claro para você poder ver a sombra. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, você está percebendo aqui, ó, que existe uma sombra. Agora eu não... Você a profundidade dela, né? Isso, mas eu estou fazendo a sombra. Se você olhar o exemplo que tem aqui, aqui não é o chanfro não, hein? Aqui é a sombra dentro do objeto. Eu vou abrir aqui tamanho, vou dar um zoom aqui, ó. É a sombra dentro do objeto. Eu pus o branco para você poder ver. Se eu quiser colocar uma cor rosa, posso. Se eu quero colocar uma cor verde, posso. Eu estou fazendo uma sombra dentro do objeto. A cor que eu quiser. Olha que mundo maravilhoso. Camiseta que o pessoal faz isso, né? Isso. Então você... Só que o que acontece? Às vezes o que a gente está montando aqui é um virtual. Quando você vai fazer no mundo real, fazer uma impressão, às vezes você não precisa mandar esse efeito aqui. Porque naturalmente aqui fora vai ter um efeito sobre aquilo. Se realmente você quer aplicar uma sombra numa camiseta, um estilo, tudo bem. Mas tem alguns detalhes que fazem sentido dentro do Photoshop para o digital. Quando vai fazer no presencial aqui no físico, o lugar, a confecção, a gráfica vai falar, cara, tá muito forçada essa sombra. Deixa que a gente força aqui no mundo real. Tá bom? Então você tá bom, mas professor, é web, é standard, é vídeo, é game. Isso. Não vai ser. Então você tem essa opção de sombra interna. Então tá aqui, ó, vou mostrando para você a sombra interna do objeto. Eu escolhi a cor. Aqui tem o quanto de sombra eu quero, a opacidade. Eu já vi também muito isso em embalagem, tem muito também, né? Que eu estou estudando em agora. Lá, Aqui... depois eu vou até te mandar, se você, lógico, né, tiver um tempo, eu vou te mandar, professor, algumas embalagens que eu estou criando no Illustrator. E tem muita embalagem, né, que a gente está fazendo para shampoo. Aí o pessoal faz uma garrafinha, eles falam, pô, né? Não, vocês têm que desenhar. Aí por isso que está a mesa digitalizadora. Caixa, como seria uma embalagem em modelo 3D para você mandar para o cliente, como seria uma embalagem. E tem muito esse jogo de cores ali. A gente ainda não chegou na parte de colorir. Que legal.
Então aqui no Photoshop você pode trazer e brincar essa sombra interna, né? E aí você tem também aqui o controle da distância que você quer que vá essa sombra, ó, para cima, para baixo. Você tem o desfoque, ó, para deixar menos focado. Isso tudo só da sombra interna, o tamanho dessa sombra que eu quero. Tá vendo as experiências que são dessa sombra. Vou desabilitar. Vamos agora para o brilho interno. É um mundo. É um mundo. Demais. Vou colocar aqui para você É bem poder. mais complexo que o Illustrator. Não entendi, tá? Bem mais complexo que o Illustrator. Isso. Então, agora nós temos além. Parece que é uma sombra, mas é um brilho. É um brilho. É o brilho interno. Então ele tem a sombra, pode existir a sombra e o brilho, ó. Vamos ver se tem diferença, ó. Um pouquinho de diferença, é que a sombra está bem forte. Aqui, deixa eu diminuir o tamanho da sombra. Ó, tá vendo que fez a mistura, ó? O azul é a sombra e o branco é o brilho. Então você pode explorar demais. Ah, eu quero fazer um efeito psicodélico, que é o psicodélico, aquele efeito de balada, que é todas as luzes. Pô, o cara que gosta de uma rave, que quer ver um elefante voando, aquelas coisas. Ele vem aqui no Photoshop e ele fica fazendo essas misturas. Aí você fala, cara, como que o cara conseguiu fazer aquelas misturas? Foi aqui. Ele misturou laranja com verde, misturou amarelo com rosa e foi fazendo esses testes aqui. E aí isso é a sombra interna. Depois da sombra interna, tem o acetinado. O acetinado vai fazer um efeito meio que de sombreamento, ó, como se fosse um estúdio de TV, uma profundidade. Então você tem ele aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver em uma outra sobreposição, para você poder ver. Aqueles mesmos efeitos de sobreposição lá, é que aqui é muito fraquinho porque ele tem uma opção só para dar uma profundidade, né? Uma luz de estúdio. Perfeito. Sobreposição de cor. A cor original desse objeto é verde, mas eu posso criar em cima daquele verde uma outra cor, que aí eu escolho aqui a cor que eu quiser. Então, o Photoshop permite que eu coloque cor sobre cor. Então é chamado de sobreposição de cor, é óbvio. Então se tem uma cor, você sobrepõe a cor em cima daquilo. Ok? Eu tenho uma sobreposição de degradê. Então na vez de eu fazer um degradê na forma raiz, eu vou e entro aqui no estilo de camada e sobreponho um degradê. Na forma que você tem a liberdade de escolher as cores, tranquilo. Depois nós vamos ver isso na imagem, nós vamos ver isso no texto, como que acontece essa experiência. Eu só estou em forma. Depois eu tenho a sobreposição de padronagem. O que é? Eu posso colocar um efeito de imagem na minha forma. Essa é muito demais. Então, ó, eu posso fazer uma mistura, ó, a opacidade, que é a cor original do objeto, e eu posso colocar uma imagem aqui dentro. Eu posso adicionar uma imagem. Então, eu vou vir aqui, ó, em padrão. Deixa eu ver se ele me deixa colocar aqui. Novo padrão. Vou colocar. Website também? Oi, Tami? Essa pode usar em website também? O quê? Esse efeito? Esse efeito é no Photoshop. Você pode criar um site dentro do Photoshop e colocar esse efeito de sobreposição. No... Então, você pode adicionar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Quero adicionar, é porque meu Photoshop está pedindo alguma coisa. Vamos ver aqui. Eu quero adicionar Fica tranquilo. Deixa eu ver se ele pega aqui. Novo É um padrão. mundo. Importar. Eu Penar posso. para Tem. correr prejuízo, mas vou atrás. Não, mas ó, a gente vai trabalhar. A gente pode criar outras opções aqui dentro. Então, assim, eu tô te mostrando primeiro, é o que eu te falei. Tô te abrindo portinhas, tô te abrindo janelinhas da casa Photoshop. Você tá vendo, opa, essa sala aqui eu não vou entrar aqui ainda não. Essa outra, nossa, tem isso. Então, do que você precisa conhecer da ferramenta, você não vai ficar com medo na hora de pegar essa tesoura, esse alicate e o que fazer. Mas fica tranquilo que a gente vai estar junto. Então, isso é uma sobreposição. Então, se eu tenho um efeito
uma forma quadrada e quero colocar um estilo em cima, eu posso importar aqui para dentro uma textura. Exemplo, eu quero textura de uma parede, aquelas de tijolinho. Então, na vez de eu pegar uma parede pronta, eu posso pegar o estilo lá do tijolinho, jogar aqui e trabalhar em uma forma, com muito mais qualidade. Beleza? Beleza, professor. E aqui nós temos o brilho externo. Eu vou colocar uma cor para você poder ver melhor. Vou dar um vermelho aqui, vou aumentar aqui para divisão. Vou aumentar o tamanho. Então esse é o brilho externo. Nós conhecemos o brilho interno da forma, agora é o brilho externo, parte de fora. Isso é legal quando a gente vai fazer um determinado elemento que eu quero que destaque num flyer ali, quero que tenha um brilho, uma explosão, então eu posso colocar. Eu te ensinei de uma forma manual. O glow lá é um brilho que você pegou uma cor branca e fez um efeito de iluminação. Mas lá naquele hambúrguer a gente poderia selecionar o hambúrguer e colocar um brilho nele externo para ganhar ainda mais luz dentro daquele elemento, tá? Tem o brilho externo e aí a sombra projetada, tá? Essa sombra aqui vai respeitar a física do objeto. Então ele está respeitando a física, ou seja, se você tivesse que fazer uma sombra, a luz estivesse em um determinado ponto e você quisesse aumentar a distância, ó, da luz do objeto, ó, se você traz a luz para o objeto, você está criando uma sombra de distância. Então, exemplo, tem um texto escrito lá, designer gráfico tem um texto, quero fazer uma sombra, posso fazer uma sombra como? Posso pegar um texto, copiar e colar e sobrepor um texto, criar uma sombra falsa. Peguei dois textos e mudei só a cor. E aí eu posso pegar uma sombra que eu tenha liberdade de fazer o tamanho dela, qual é o tamanho de sombra que eu quero. Ó. Se eu quero uma sombra dura, lembra do meu rosto aqui, ó, sombra dura, tá projetando, a luz tá batendo no meu dedo aqui e tá vindo a sombra na minha testa, mas tá vindo dura. Para mim, quando eu começar a distanciar, ó, tô distanciando do meu rosto, tô chegando perto da luz. O que está acontecendo com a sombra na minha testa? Ó? Tá difusindo, tá diminuindo. Ó. Se eu trago o objeto perto, fica duro. Porque a sombra está sendo bem fixada aí, porque o objeto está perto do outro. Agora, se eu vou chegando perto da luz, a sombra vai afastando do objeto e ela vai ficando difusa. Tá? Isso aí você vai aprender, porque na hora que você for no estúdio tirar uma foto, você tirar a foto do objeto duro, aí cortou a sombra lá no estúdio, vai levar para o Photoshop, você tem que simular a sombra que o mundo real faria. Então, se você for entrar depois de todos os cursos que a Tami faz, se ela for entrar no curso de fotografia, ela vai entender ainda mais esse conceito. Mas não entra ainda não, porque tem muita coisa legal para você ver aqui no Photoshop. E aí também a parte da sombra, eu também posso mudar a cor da sombra aqui, que eu mostrei para você. Ela tá dura, porque ela tá bem próxima aqui. Vou colocar em normal para você ver ela. Então aqui, normal, opacidade. Ó, a sombra tá bem durona. Posso aumentar a expansão dela. E o tamanho é um mundo. Certo, Tami? Então isso aqui só foi o estilo de camada. Isso na forma. Agora a gente vai dar um cancelar aqui. Voltar para que a gente tenha. E agora eu tenho o texto. Esse aqui não é uma imagem, é um texto. E olha que interessante. Se eu clicar aqui e duplicar a camada, esse texto eu posso transformar esse texto numa imagem. Por quê? Deixa eu rasterizar aqui para explicar para você. Quando você tem o texto, você pode vir e editar ele e escrever o que você quiser. Deixa eu clicar aqui e mudar a fonte, mudar o texto. Então você pode escrever. Tá ele aqui. Então quando tiver o Tzinho aqui, ó, pode editar. Mas às vezes os designers vão mandar isso para uma gráfica e o designer fala assim, cara, esses caras não vão ter a fonte lá no computador da gráfica. Mas eles precisam do Photoshop porque eles precisam manipular o arquivo. Então,
Na vez de eu ir lá no Illustrator e converter em curva, em texto, para que eu não precise editar, eu transformo o meu texto em imagem. Tudo bem? Então é a forma de segurança para que o objeto não perca a originalidade. O original dele é essa fonte, mas que vai para um outro computador, pode ser que alguém altere. E aí, Tami, vou voltar ao texto. Dúvidas, perguntas? Não, estou mentalizando aqui, transformar o texto em imagem para poder mandar para a gráfica. Saindo daqui, eu vou já anotar no caderninho. Isso, mas tá. Mas não necessariamente assim você, na hora de você mandar para a gráfica, o que o Photoshop ainda ele é muito legal que ele até recebe o arquivo lá, a pessoa que abriu o Photoshop e você não salvou as imagens, os textos em imagem, ele permite que você abra. Aí fica um ponto de exclamaçãozinha falando assim, ó, você não tem a fonte. Então cuidado que se você clicar aqui vai mudar. Então tem uma liberdade de você poder editar, mas tem que instalar a fonte. Para que a gente não tenha esse medo, a gente bloqueia e transforma em imagem. É o que eu te mostrei aqui. Seguindo, Tami, a gente está agora fazendo o estilo de camada. Vou dar 2 cliques. A gente tem as opções, de novo, agora chanfro. A mesma coisa que eu apliquei no retângulo, eu estou aplicando agora no texto. Nossa. Então você verifica que cada letrinha ele está aplicando, que a gente viu na forma que ele está aplicando em letrinha por letrinha. Então aqui, chanfro, foi aquilo que a gente viu. Ah, eu vou colocar o traçado. Tá grosso por causa do tamanho do meu traçado, vou diminuir um pouquinho. Nossa. Tá aqui o traçado. Eu posso ter um controle maior do traçado aqui, por quê? Porque está central, eu posso pôr externo. Então, na hora de fazer uma fonte, lá eu quero pôr a fonte da pizzaria e quero colocar um traçado e quero que esse traçado tenha um efeito especial, você pode vir por aqui. Esse é o externo, tem o central e tem o interno. O interno está lá dentro, lá porque a fonte é bem fininha. Mas está aqui, ó. Então você tem um controle do traçado. Vamos aplicar água tirando, vamos aplicar a sombra interna. Vou colocar uma cor aqui para você possa ver. Normal. Veja que a minha fonte lá, eu vou ligar. Desligar. Veja que tem um brilhozinho lá dentro. Tá conseguindo ver aqui? Sim, tá nítido. Então, por exemplo, eu quero fazer um neonzinho piscando lá. Eu posso fazer uma luz. Você já viu aquele neon de hotel? De motel, Sim. nem hotel. Motel que fica aqueles neonzinhos. Você pode criar um efeito aqui, ó. Da luzinha do neon lá. Criar um neon aqui. Que é aquela luz que... No, também tem um monte desses efeitos aí, né? O Não, pessoal já onde? vende pronto no Canva. Isso. Canva, por quê? Porque o cara tá aplicando um brilho lá. Se você for nas propriedades do Canva lá, você vai ver que é o mesmo nome. Brilho interno, sombra interna. Para a pessoa já, então já vem com esse mesmo efeito. O brilho interno, que é parecido, eu vou colocar a sombra e o brilho. É como se fosse, pensa que do lado do nome designer aí tivesse uma luz fluorescente atrás. É o mesmo efeito que tivesse uma luz fluorescente, aquela luz muito difusa e um texto na frente, uma placa de publicidade de uma rua. Fala, nossa, tá aquela luz invadindo a parte verde. Depois tem o acetinado, aquele que a gente aplicou para fazer os efeitos. Eu vou até colocar uma cor aqui para você poder ver diferente. Deixa eu colocar uma cor mais clara. Vou colocar aqui no... É um mundo. É um mundo. Olha lá, o efeitinho lá. Em cima e embaixo tem uma cor e o preenchimento rosinha. E um bem de leve ali no meio ali. Isso, então. Mas você pode controlar ainda isso aqui, ó. Quanto que você quer de distância. É como na vez de você fazer sombra em cima e sombra embaixo, ele já traz pronto para você. Tá? Depois, sobreposição de cor, que a gente já entendeu. Por que ficou branco? Porque a cor aqui minha é branca. Então tá aqui, ó, sobreposição de cor. Quero colocar um gradiente.
Também já tem aqui. Quero colocar aquelas folhinhas lá, opção de mesclagem tá aqui, ó. É verdade, na letra. Na letra. Brilho interno, brilho externo. Deixa eu colocar uma cor branca aqui para você poder ver. Deixa eu colocar normal aqui para você poder ver lá dentro. Cadê aqui? Olha só. Esse aqui é externo, né? Não dá para ver aqui porque deixa eu mudar a cor aqui pro um azul. Aqui, ó. Então tem aqui a sombra externa. Aí, você quer fazer o neon? Mesma coisa, ó. Quero fazer a sombra projetada, a sombra aqui, ó. Tá aqui, ó. A sombra que você quiser manipular. Quero um pouquinho para a direita, vem aqui no ângulo. Quero um pouco para a esquerda, vem para cá. Quero de cima. Então, eu tô usando os recursos do Photoshop para fazer uma simulação tridimensional, ou seja, olha aqui, se a gente olhar lá no eixo X e eixo Y, então a gente tem, olhando para esse elemento, o design gráfico aqui da frente, tem o eixo X, o eixo Y aqui, e se eu puxasse uma linha para trás aqui, eu ia ter o eixo Z, que me dá uma profundidade. Então isso é a tridimensão, tá? E aí você tem essa sombra aqui para você controlar essas distâncias. Ufa, bastante coisa, hein? Só numa aula aqui você já clicou numa... Eu só abri uma caixinha, hein? Do Photoshop. Faça as pazes com essa caixinha, Tami, que eu falei que ela será sua parceira em 80, 90% dos projetos do Photoshop. Você vai brincar com essa caixinha. Então, assim, é um mundo de possibilidades, tá? Você vai acabar fazendo coisas básicas, óbvias, que são aquilo do Flickr, mas você sabe que está aqui o processo de criação. Se você é uma pessoa que tem a liberdade criativa, quer explorar sombra, brilho, fique à vontade para usar esse estilo de camada. Tá? Então eu vou cancelar aqui, vou cancelar aqui. Então voltamos para estaca zero. Para mim usar o Flickr, mas para mim já começar, tem que fazer os meus também, não copiar deles. Para mim já começar. Ser autoral. Mas é o que eu tô te falando. Você precisa saber o que tem. Então agora você vai desconstruir. Então você sabe que quando você vê um projeto dentro do Flickr que está escrito sombra projetada, você fala, por que é sombra projetada? Como eu controlo essa sombra projetada? Eu tenho que ir lá em estilo de camada e ver como que ele colocou. Ele colocou uma sombra a 45 graus. Pô, quando você for fazer o seu projeto, você fala, pô, já sei que tem uma sombra projetada que eu ponho a 45 graus, que é bom. Né? Então, é saber como que é feito, saber quais foram as ferramentas, e na hora de você aplicar o seu do zero, você tenha esses parâmetros na sua cabeça. Igual eu te falei, a sombra difusa, a sombra dura. A sombra dura, isso. Então, quando você for conversar com o fotógrafo, cara, fala assim, ó, essa sombra que você está colocando aqui em um material sobre a mesa é uma sombra dura. Falou, é verdade, eu preciso deixá-la um pouquinho mais difusa. Então, como que você faz para deixar um pouco difusa? Ou afasta a iluminação, ou coloca um difusor, que é a gente coloca como se fosse uma película em cima da luz para dar uma... O abajur tem isso. Se você pega o abajur ele tem um difusor da luz. Ele faz com que a luz expanda, meio mais bonita, porque não fica aquela luz dura. Né? Então, eu tenho aqui a iluminação. A minha iluminação, ela sai uma luz, mas se eu tivesse um filtrinho na frente, como se fosse aquela parte que envolve a luz no abajur, ele difunde. Tudo bem? Então, você está entendendo que tem no mundo real, você tem como trazer para o mundo digital. Então, como fazer um abajur dentro do computador? Eu posso criar uma luz, criar uma imagem, uma difusão, um quadrado sobre ele para simular esse acabamento. Se você for trabalhar com o Blender, 3D, o AutoCAD, que são elementos de 3D, lá vão ter as mesmas funções de sombra, profundidade, brilho interno. Esse é um dialeto que quando um cara que trabalha com Photoshop, ele está apto para conversar com o arquiteto, falar com o designer de interiores. Por quê? Porque eles têm a mesma linguagem. Eles sabem o que é sombra, brilho, contraste, e aí você também sabe a mesma coisa.
Bom, cansei, hein? Falei bastante, hein? Eu não fiz nada no Photoshop. Não fiz arte nenhuma. Eu só abri 3 objetos aqui, um quadrado, um texto e imagem, para a gente poder trabalhar. Mas é a aula dada para você poder aplicar nos seus projetos. Tudo bem, Tami? Tudo ótimo, vou correr atrás, vou testar esse fim de semana e vou correr atrás. Isso. Como falo que eu tiro um tempo, eu tiro de verdade. Nem que seja 1 da manhã, 2 da manhã, eu vou testar. Perfeito. E aí, Tami, nós vamos agora para o estilo de camada sobre uma imagem. E aí nós vamos colocar a mesma opção lá, chanfre entalhe. Vou vir aqui, colocar chanfre entalhe. Vou aumentar, selecionar aqui. E vou O começar a... negócio é realmente, não é nem uma cidade, perdão da palavra, é um estado. O negócio é complexo. E é um país. É mais fácil, não é nem cidade, é um país. O Photoshop é um país da sua nação, do seu mundo chamado Adobe. Então tem lá, o Adobe tem vários países, tem o Photoshop, Illustrator. Então, você está no país, você já saiu do país de Illustrator, que vai voltar para lá, mas está no país Photoshop. Então você pode perceber que tem vários caminhos. Então agora a gente está aplicando aquele efeito de chanfro sobre a imagem, mesmo elemento que está aqui. Ah, se eu quero fazer uma fotografia, quero colocar um efeito, ó, ele mantém as propriedades, ó, e eu posso E a colocar. coisa que eu acabei vendo ao longo da vida, você vê em revista muito esse tipo de efeito também. Isso, então é aqui que é o truque. Então, ó, quero fazer com que pareça que minha... Então, se eu fosse fazer um stand, aí eu quero que esse stand simule que eu tenha uma luz em cima do painel que tem uma foto. Claro que para o stand eu vou mandar sem isso, na hora que eu vou mandar fazer a impressão. Vou mandar assim. Mas eu preciso apresentar para o cliente. O cliente tem que entender que lá no espaço tem uma luz. Então eu posso vir aqui e simular como se tivesse uma luz projetando naquele ambiente. É uma proposta, é um caminho. Isso sim, nossa. Aqui o traçado, mesmo traçado que eu falei. Olha, se eu voltar aqui, selecionar a imagem, é uma forma ou é uma imagem? É uma imagem fechada. Não tem como ter traçado. Porque naquele que eu criei, o quadradinho no Photoshop, tinha a opção de colocar uma cor e um contorno. Quando chega uma imagem no Photoshop, eu não tenho essa opção de colocar um contorno, porque é uma imagem. Mas eu quero um contorno na minha imagem. Então eu venho aqui no estilo de camada, venho dentro de traçado e crio um contorno sobre a minha imagem. Então se eu quiser que minha imagem, exemplo, eu faço aqui para os clientes material para fim de ano agora vai ter um vídeo que vai... Panfletinho, tipo, Não, eu vou fazer um vídeo e lá aqueles vídeos de fotografias para as famílias. Tudo bem? Aí a foto que hoje todo mundo tira, opa, ele vem assim. Mas na hora de eu mostrar num vídeo, a foto sem isso não parece um porta-retrato, parece uma foto antiga que tem um acabamento. As fotos antigas, elas tinham meio que um contorno para que eu possa tirar, mostrar que seja um retrato. Para que eu simule que seja um retrato, eu ponho uma bordinha para dar aquele ar de fotografia, não de imagem. Quando está sem o contorno, é uma imagem. Quando está com o contorno, começa a virar uma foto. Por quê? Porque é um elemento saindo da imagem, saindo do fundo. Então o que o Daniel faz? O Daniel cria um contorno branco, claro que não está mostrando aqui, mas eu vou colocar uma sombra para você ver. Vou vir aqui, ó. Então eu selecionei traçado e selecionei sombra, 2 itens. Já mostrou para mim, ó, como se fosse uma fotografia. Então se eu quiser simular uma fotografia num vídeo, eu crio essa opção. Eu crio um traçado e eu pego uma sombra. Perfeito? Dá para fazer isso lá na forma? Também dá para fazer, mas eu te mostrei aqui que eu estou já usando 2 recursos que eu posso usar todos. Eu posso ligar todas as luzinhas aqui, ó. Pá, 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 pá. Eu vou aplicando, só que uma não vai fazer sentido com a outra, mas eu posso ligar todas essas luzinhas no meu objeto.
Mas aí não vai fazer Professor, vai sentido. nada, tá? Deixa eu Oi? só avisar que tá pitando aqui que vai cair a chamada, para você não ficar falando sozinho. Perfeito, obrigado, obrigado. Então eu vou fazer outro link e a gente volta. Tá bom. Nossa, velho, que sede. Ah, voltamos, tá me ouvindo? Vamos, professor, tô te ouvindo sim. Já cliquei aí, não sei se foi. Perfeito, foi. Pode compartilhar. Beleza. Que aula, professor. Não tenho palavras para agradecer. Daí eu tenho certeza, me arrisco a dizer que não é mais nível iniciante. Esses tipos de aulas já é nível avançado, já intermediário. Que aula. Eu não tenho nem É, palavras, eu tenho consciência disso. é isso também. Então você está percebendo que a gente está no nível, é o que eu te falei, em 3 meses de aula, a gente não conhece ainda nem 50%, porque já conheceu bastante aqui no Photoshop, você mexeu, você já viu. Muito grata, mas eu tô com muita raiva do meu curso, que é um curso caro, renomado, né? Mas eu tô com muita raiva porque eles passaram o Photoshop 10 minutinhos e já foram para o design que tem interesse. Então eu fiquei bem irritada, porque é um país, eles fizeram conhecer um restaurante. Eu passei lá nesse país, parei ali com o carro, fui no restaurante tomar um café, voltei, sabe aquela escala de voo, quando você vai para fora do país? E Qatar falava assim, vamos para outro lugar. Bora para lá. E aí eu achei que eles foram muito. é, deixa pra lá. Mas então, Se que faz, então, também, por isso que assim, é legal que você tenha essa segunda opção, que seja eu, seja a internet, porque tem que entender o que eles estão propondo, é o que você falou, tem que mostrar muitos softwares, então eles não querem debulhar, desenvolver dentro do software. mas Então, eles começam depois a falar assim: você se virou? Olha, vai ter o revalida, hein? Ficam te enchendo a paciência. Olha lá, hein? Vai ter o revalida. Você já se virou? Então, assim, como que eu conheci assim, a Tailândia se eu fiz escala só e já caí de cara no Japão? O isso, Photoshop não, tem de tudo, é uma tecnologia absurda. Eu não conhecia a Tailândia, eu só parei no aeroporto e tomei um café. Foi isso. é isso, Meu é. Deus. Por isso que você fique tranquila que eu tô aqui, que eu sou tradutor aqui nesse país, então eu tô eu tô hablando um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, para poder você conhecer um pouquinho aqui nosso mundo. Uma coisa que eu posso te garantir, professor Daniel, eu vou por vocês dois, os meus dois professores, eu vou me empenhar ao máximo, ao máximo, ao máximo, vou fazer de tudo para fazer o meu melhor trabalho possível para vocês, pode ter certeza. Eu Eu já peguei acredito. por cima, peguei um livro de tipografia, que a mamãe disse, ela humilha no começo, porque eu poderia passar batido e fazer qualquer logo, eu estou vendo logo que combina, peguei as 3 fontes que você falou, estou testando combinação, vou ter que comprar mais fontes, porque as fontes do meu Windows não é boa, semana que vem já estou indo comprar outro computador, estou indo Não, mas buscar não precisa mesa. comprar não. Você tem sites gratuitos para pôr as fontes lá, não compre.
Ah, preciso, professor. Não tá legal essas fontes desse Windows. Tá avançando, né? Eu tô fazendo de tudo para melhorar a tipografia, tô fazendo de tudo para melhorar o TI, a FM2 também. Nossa, só perder também. Só passei também, desci lá de escala, né? Agora eu tô descendo no Django e eu tô vendo que o bicho tá pegando dos dois lados, mas tá dando tudo certo. Graças a Deus eu tenho Isso. anjos comigo. Não, que bom. Então, o que eu te falei, em relação a esse país aqui, então, assim, a gente está conhecendo as primeiras ruas, então é legal ter essa noção que você tá, para que eu não acelere tanto, mas eu já te mostrei várias coisas Nossa, na frente, voltei agora para você, é aquilo que você falou para mim. Eu não vou me preocupar ainda com o Fly, eu vou me preocupar com o Photoshop. Então, por isso que eu sim. na minha estrutura de aula, eu fui para lá e voltei. Eu mostrei, eu fiz o City Tour para você conhecer os melhores lugares do país ali. E agora a gente vai entrar nos bairros aqui que a gente está trabalhando para você entender quando e onde usar. E aí, para a gente continuar nessa parte aqui do estilo de camada, eu estou dentro de imagem que a gente trabalhou. Deixa eu abrir aqui. Então a gente aplicou o chanfro, você entendeu, o traçado, a sombra interna, então você pode... Toda vez que eu venho aqui, eu mudo para normal, para você poder ver a sombra aqui, ó. Mas o Nossa, Photoshop, ele já, às vezes ele deixa pré-definido alguns itens, ó. professor, Multiplicação, na área de edição de vídeo, de cinegrafia, que é o comercial, eles usam Photoshop também? para fazer vídeos, para comercial. É a área de cenografia, né? Sim, eles utilizam o Photoshop, mas dentro dos programas de edição de vídeo, o After Effects, o Premiere, que são os dois programas para vídeo, tem essas mesmas funções lá. Então tem brilho, tem contraste, tem sombra, tem Entra brilho. programa de televisão também, que vem aquelas vinhetas, né? Isso, lá dentro, só que eu não preciso vir no Photoshop para fazer. Dentro do programa já tem essa caixinha lá, que é parecida com essa. Então lá tem sombra, tem a mesma coisa. Então eu tenho aqui a sombra, você percebeu aqui, ó. E o legal do vídeo é que nesses programinhas de edição de vídeo você marca o tempo 1 e o tempo 2. Porque o vídeo é isso. Você marca, então, no tempo 1 eu quero que a sombra esteja aqui, ó, no 0. No tempo 10 eu quero que a sombra esteja aqui. E o computador faz toda essa sequência para fazer a animação. Então a Perfeito. animação nada mais é do que foto a foto. Então é um ponto a ponto que a gente faz na animação. Então a gente tem sombra, tem o brilho interno. Vou colocar aqui de novo normal para você poder ver. Tamanho aqui, ó. Tem a sombra. Eu quero simular sonho. Então lá eu quero fazer com que parece que está sonhando. Então é um brilho interno, ó, a sombra aqui, ó. Então são elementos que a gente tem que acetinado, aquela sombrinha que eu fiz para você lá, ó, que é a sombra no meio. Sobreposição de cor. Isso aqui não dá para usar na imagem, porque é a cor sobre a imagem. Então, o que que daria para fazer aqui, ó? Exemplo, se eu quero aqui um vermelho, eu posso vir aqui, ó, opacidade, ó. Então, na vez de eu fazer um quadrado e colocar sobre a foto, que nem a gente fez lá no site, a gente não fez o banner, a gente pegou uma foto e colocou um quadrado na frente para deixar um pouquinho mais escuro o texto. Lembra lá no banner? Aqui o que eu fiz? Eu peguei a imagem, selecionei a imagem, peguei uma sobreposição de cor e deixei um vermelhinho. Se eu quisesse fazer aquilo que a gente fez no Incorpore, eu pego aqui o escurinho, ó, e aumento. Ó. Opa, Então eu ponho na própria imagem. E na animação de vídeo é a mesma coisa. Tem os elementos que fazem isso para fazer com o vídeo apagando, que a gente chama de fade out ou fade in. Então, fade out é quando você está acabando o vídeo e ele vai ficando escuro. Fade out, fade saída. E fade in é quando você começa o vídeo, ele está escuro e vai abrindo. Então, são ótimo. efeitos. Chama fade in e fade out. São os nomes dos efeitos. Aí tem o degradê também, que eu posso aplicar. Vou mexer na opacidade, ó.
para fazer um cinza por preto. Eu quero mudar? Posso mudar as cores aqui, ó. Posso colocar azul. Nossa. Tem muita coisinha também, a gente vai trabalhar. É que se eu abrir tanta caixinha assim, você vai falar, meu Deus, onde eu tô? Então eu volto aqui para depois a gente mexer isso com mais calma. Perfeito. Mas tá aqui o degradê. Tá aqui aquele que a gente estava usando. Se eu quiser aplicar aqui em cima, ó. Depois o brilho externo, não estou conseguindo ver porque a cor aqui eu vou pôr para você normal. Tá aqui, ó, brilho externo. E aí a sombra projetada, que foi aquele mesmo que eu coloquei na fonte. Se eu quero simular um acabamento. Então, quero fazer uma tipografia, Então agora, de tudo que você viu, vou dar um OK, vou abrir o Behance aqui para a gente olhar o que os designers usaram para fazer determinados elementos, para que você possa traduzir para mim, porque agora você está vendo, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir essa página aqui. Então vamos imaginar, você entrou no país chamado Photoshop. Nós vamos ver agora alguns roteiros ou caminhos que as pessoas fizeram para a gente olhar. Então a gente vai pegar aqui um cartaz. Gente do céu, quanta coisa. É, meu amigo. Então, Cima já em design, né? Bati o olho, eu já vi aquele amarelo, aquele verde limão ali. Não... É tem incrível um... o software. Então vamos olhar aqui, Tami. Olha que da hora que você tem aqui, ó. Olhando para o objeto, tem coisas que foram feitas, que eu não sei se foi feita num programa de 3D. Eu não sei se foi feito num programa... já foi uma fotografia, uma foto. Mas vamos olhar para cá e vamos ver alguns efeitos daquela aba do Photoshop, que chama estilo de camada. Então a gente tem aqui no nosso texto Concal Knorr, e Knorr deve ser uma marca que usou um designer iniciante, não foi? Você acha que a Knorr chamou um designer iniciante que tinha 3 meses de Photoshop? Não, né? Então ele já tinha bagagem para fechar com a Knorr. Então foi uma agência de publicidade que tinha vários designers profissionais. E os designers profissionais buscaram o Photoshop para colocar. Aqui atrás do texto nós temos o quê? Sombra projetada? Temos. Temos, e temos o brilho também, né? Temos o brilho. Temos o chanfro, se quiser colocar o chanfro, que é aquele efeito meio que de relevo. Sim. Tem aqui, ó, dá para verificar que pode ter um pouquinho de chanfro. Tem o brilho interno? Tem. Tem brilho interno. Tem gradiente interno? Pode ter? Tem. Tem. É nítido. Lá atrás, lá tem uma luz ali. Pode ser uma sombra projetada branca? Sim, com certeza. Pode ser um brilho. Perfeito. Aqui nesse elemento aqui, ó, tá escrito aqui, ó, prêmios imperdíveis. Tá vendo que tem uma sombrinha aqui, ó? Como se fosse uma texturinha. Uma sombra difusa. Aqui embaixo, aqui, tá uma sombrinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui maior para você. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui não dá para aumentar mais. Tem na colher também, naquela outra colher ali também. Isso, ó, tá vendo que tem uma sombrinha aqui? Então, ó, você vê que tem uma sombra para simular. A sombra aqui embaixo. Tem um brilhozinho aqui, ó. Que pode ser feito. Esse brilho é o glow, aquele que a gente fez. Pegou uma luz prontinha e andou. Aqui no Knorr, ó, tem uma sombra atrás. Então eu posso pegar o logo da Knorr. Dar 2 cliques lá no logo. Sombra projetada. Coloco a sombra e escolho a cor. Eu escolhi a cor verde aqui para colocar. Tudo bem? Então aqui embaixo, aqui, ó, essa sombra que foi feita aqui foi uma sombra pintada. Lembra aquela sombra que a gente fez? Porque se fosse a sombra do Photoshop, seria dura. Seria a sombra apenas na panela lá atrás. Uma coisa muito chapadona. Então o que o designer falou? Ó, não vou usar aquela sombra que nem essa aqui, ó. Porque ela é de frente. Essa sombra é de frente. A sombra que eu quero aqui é uma sombra de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo. Então ele fez essa sombra
na mão. Ele pintou que nem a gente fez no hambúrguer. Então, quando você olhar agora para as peças, você vai falar, por que ele usou aqui? E aí sua cabeça vai ficar doida, porque tudo você vai querer desmontar. Tudo você vai querer falar como ele fez. Qual é a... Desde a panela também. A panela também tá bem pintada ali, tá com vários detalhes ali de sombreado. Aqui, ó, no braço aqui, ó. Então ele pode ter feito isso na pintura daquele pincel, ou ele aplicou algum dos efeitos de sombreamento. Aí é muito de cada um. Mas você pode perceber que tem efeitos aqui, ó, que nem essa sombra que está aqui na colher, ó, ele pode ter criado a sombra, porque ó, nesses outros elementos não tem uma sombra tão dura aqui, ó, mas você vê onde tem a colher, tem uma sombra. Para que dá aquele ar de... Oi? No ovo tem um brilho. Isso. Para parecer que tem uma faixa envolvendo você vê que é uma faixa envolvendo a colher de pau. Então ela tá enrolando a colher de pau, mas a colher de pau dá para você ver ali dentro, tá? Esses elementos ali, ó, os legumes aqui podem ser em IA, porque eles estão bem artificiais. Né? Não parece, mas pode ser que seja também uma foto bem tratada, bem iluminada, colocados os efeitos que estão aqui. E ele pode ter, tá vendo que aqui na panelinha aqui, ó, tem uma difusãozinha, ele passou meio uma borrachinha para apagar, para parecer uma coisa mais... A diferença na panela eu achei muito interessante. Aqui nas latinhas, ó, nós temos a sombra aqui, ó, para dar aquela profundidade de primeiro, segundo plano, para parecer que... Então, ele pode ter pegado um elemento e depois montou. Ele não precisou tirar isso lá no estúdio, todos os 6 lá, os 5 no estúdio. Ele pegou, tirou uma de cada vez e colocou. Só que ele tem a volumetria. O que é volumetria? Esse aqui ele aumentou e esse aqui ele diminuiu para parecer que tem um plano de fundo. Então, pode ser que todos os elementos tenham o mesmo tamanho. Mas para dar essa profundidade, para parecer que o da frente está chegando primeiro, ele aumenta o tamanho do objeto. Tudo bem, Tami? Então, se você percebeu aqui, em uma arte da Knorr aqui, os efeitos de texto, foto, imagem. Então, no texto aqui ele não usou sombra. Nesses aqui, ó, compre e tal, não tem sombra. Mas os daqui de dentro, ó, ele colocou sombra. Certo, Tami? Sim. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora você vai começar a desvendar os outros materiais que a gente trabalha, para que você possa, na hora que for fazer um teu material, você fala, pô, os caras usaram isso, usaram aquilo. Então, ó, tem mais, ó, ele mostra o elemento aqui, ó, com mais detalhes, ó. Então isso aqui é um trabalho. Então, se pedir para mim, Daniel, você consegue reproduzir? Consigo reproduzir. Eu sei o que eu posso chegar próximo disso aqui. Pode ser que eu chegue no mesmo lugar com outros recursos, mas que eu consigo reproduzir isso aqui, eu consigo reproduzir. Então, ou seja, eu consigo achar caminhos. Mas eu quero te levar junto para esse caminho aqui, para que você possa saber como desvendar esse caminho. Então, quando entra a animação, a computação gráfica, pode ser também. Às vezes essa frigideira, ela é uma computação gráfica, o cara foi lá no programa e tirou uma foto daquela computação gráfica e trouxe para cá. Tá? Mas pode ser feita tudo isso aqui no Photoshop, que eu acho que ele usou o Photoshop com certeza. Se você olhar aqui, olha o que está escrito aqui do lado, ó. Nós designers, quando usamos essa ferramenta, eu coloco aqui, ó, qual que foi o software que ele usou para fazer isso aqui, ó. Ele colocou e sugeriu, ó, eu usei o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Foi as 3 ferramentas que ele usou para fazer isso aqui. Percebi. Não, com certeza, professor. Você é fera, imagina. Para mim, os meus professores estão num pedestral para mim que assim é absurdo. Para mim não tem nem discussão. Mas eu achei esse trabalho incrível e nossa, é uma longa caminhada, mas eu vou me esforçar, eu prometo. Chegar, não, mas eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou errar para acertar.
Eu vou começar a Isso. praticar, com certeza. Eu já estou me arriscando nos flyers, mas como eu falei, eu não estou focando na hamburgueria. Ah, aliás, ele amou, tá? Mas eu não estou focando na hamburgueria. Eu estou focando no Photoshop, no Illustrator, no Dreamweaver, no InDesign. Eu estou focando no software. Então, assim, agora, depois que eu terminar esses da pizzaria, essa semana é claro, por respeito a você, eu vou fazer do matéria, com certeza, eu vou derrubar essa barreira e depois eu vou já fazer outra. Área de estética, eu já vou fazer outra área, sei lá, de uma clínica veterinária, não sei, de uma escola. Eu vou criando Isso. ideias. Porque aí a gente vai depois migrar, vai voltar algumas coisas para o Illustrator, que a gente vai fazer uns trabalhos juntos, mas aí lembrando dos nossos objetivos. Seguir com o Photoshop tanto para fazer a parte desses flyers, e aí você entregar e monetizar, e depois voltar para a gente trabalhar com o stand, para a gente poder fazer as áreas ali, para a gente poder ajustar. Perfeito? Professor, que aula. Muito obrigada. Nem tenho palavras para agradecer. Não, sem problema. O que eu queria ver com você também é o seguinte, eu tenho alguns horários livres aqui de aula, que se você conseguir ou indicar para outras pessoas que Claro. precisam de aulas que você conheça, que está com dificuldade, a gente até passa uma comissão para você, por mérito do que você tenha, porque a gente acredita muito e você está investindo muito na gente, pelo que você possa trazer pessoas para fazer aula. Então é uma opção a mais que você pode ver que tem alguém com dificuldade e vir fazer aula com a gente sem problema nenhum, tá bom? Eu tô divulgando bastante você no Exp lá, tô falando muito bem, tô falando na cara deles mesmo, com todo respeito. Falei, olha, vocês são israelenses, mas eu estou aprendendo com os meus dois professores. Eles fecham a cara lá, mas tô falando para todo mundo. Foi fazer uma prova lá, como eu disse, o meu flyer saiu bom, o do povo com todo respeito, não ficou uma porcaria. Se eu tivesse me achando, eu falaria com o flyer do Fluminense está de 10-0 Então, eu sei. Mas eu avisei eles, só que é como eu falo, né, professor? Quem quer investir na carreira é difícil, o pessoal é muito acomodado. Mas Sim, eu já estou divulgando vocês sim, viu? Estou falando de vocês para todo mundo. Com perfeito. certeza, eu indico, com o maior carinho. Não, tranquilo, é mais por essa opção que a gente vê, né? E aí a gente trabalhar. E é o que eu falei aqui pro pessoal da agência, ó, tô dando aula para uma aluna que ela é dedicada, cara. E logo logo Então, ela vai trabalhar pra gente aqui. Aguardem que vocês estão ameaçados aqui. Vocês vão perder suas cadeiras aqui e vai entrar uma outra. A pessoa, é mesmo, senhor, Daniel? Eu falei, é isso aí. Porque a gente acredita, porque você se você está estudando, está colocando em prática, está fazendo, a gente vai oferecer depois projetos para você e falar assim, Tami, agora é a hora de você vir para o mundo real. Pode começar a fazer. E aí a gente monetizar isso, te pagar para motivar e entregar para o cliente. Falar, ó, a gente consegue fazer esses materiais aqui, Tami? Consigo. Consegue em quanto tempo? Porque aí você já. Quem vai te cobrar não vai ser mais eu. Vai ser o cliente falando assim, perfeito. É o que aconteceu comigo. Eu fui entrando no mercado e hoje eu tenho essa possibilidade de te dar aula porque quem me cobrou foi o cliente. Falou, não, tá feio, faz de novo, vai aperfeiçoando, que aí a gente chega lá, meu tá Deus, bom? professora, mas tá bom, então. Muito, muito obrigada, professor. Mas eu vou indicar sim, viu? Lá são 45 alunos na minha sala, eu vou indicar sim. Já estou indicando. Tá ótimo, aí a gente organiza aqui. Tá bom, Tami? Obrigada. Então, por hoje é isso. Terça-feira a gente se encontra. Terça-feira é dia 11. Deixa eu ver que eu tenho algum compromisso. Eu te falo, eu tenho algum compromisso, mas eu não vou atrapalhar a aula, é porque eu tenho alguma coisa, lembrei, é na parte da tarde. Então, fica tranquilo, nós estaremos nossa aula ao vivo aí, 7 horas na terça-feira, tá bom? Professor, brigadão, bom final de semana e com certeza terça-feira eu te entrego materiais. Brigadão, viu? De nada, Tam. Boa noite, fica com Deus. Professor, tchau, tchau. Tchau, tchau.